Hoje, com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Valinhos, hoje é dia de bater um papo com a candidata à reeleição em Valinhos, a atual prefeita Lucimara Godoy, do PSD. Lucimara Godoy, que é graduada em Direito pela Faculdade Liceu Salesiano de Campinas e fez toda a sua carreira profissional dentro da Polícia Militar. Ela ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1999. Em 2002 foi declarada aspirante a oficial da Polícia Militar. Chegou ao posto de capitã. E chegou a ser designada como responsável pelo policiamento das cidades de Valinhos e Vinhedo. Na sua carreira política, ela é a atual prefeita da cidade de Valinhos, candidata à reeleição. Candidata, muito bom dia. Muito bom dia, Tiago. Muito bom dia, Elias. É uma felicidade, uma satisfação ter a oportunidade de estar aqui, de conversar um pouco, de falar sobre a nossa carreira, de falar sobre o nosso trabalho ao longo desses 3 anos e 8 meses e falar um pouquinho sobre os projetos aí para a reeleição. Também quero dar meu bom dia para o Elias Aredes, que está comigo nessa parceria desde a semana passada, falando com os candidatos de Campinas, agora com os candidatos de Valinhos. Elias, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, prefeita. Bom dia ao ouvinte da Rádio Brasil. Lembrando as regras, dessa série de entrevistas, os candidatos têm 20 minutos para responder as nossas perguntas. Eu vou disparar o cronômetro agora. Candidata, eu estou fazendo uma primeira pergunta padrão, para todos os candidatos de Valinhos. Nestas semanas, o Brasil inteiro praticamente, a gente está sofrendo muito com as queimadas, com incêndio, com fumaça vinda até da Amazônia, especificamente em Valinhos, na semana passada, sofremos com incêndio na Serra dos Cocais. E quero saber o seu projeto, para o meio ambiente, mais precisamente para o combate a essas queimadas. Nossa, Tiago, excelente fazer essa pontuação, porque esse período de estiagem, ele é sempre esperado, pelo Corpo de Bombeiros, com um treinamento que antecede, inclusive, esse período. Eu tive a oportunidade de trabalhar por quase 10 anos no Corpo de Bombeiros, então existem 2 grandes preparações. A preparação para o período de estiagem, onde existem treinamentos de combate a fogo em área de vegetação, em área de cobertura vegetal, e também o período de chuvas intensas, em que pode existir alagamentos. Então, existem essas 2 preparações. Nós, enquanto municípios, estamos à disposição para sempre, e estamos fazendo o nosso papel, sempre apoiar o Corpo de Bombeiros. Então, hoje, o município de Valinhos é diferenciado, pois existe Corpo de Bombeiros do Estado no município. É um convênio com o município. São 25 bombeiros, desses 25, 5 são guardas municipais, e através desse convênio nós fornecemos equipamento, alimentação, viaturas por órgão que é um órgão estadual. E fora isso, a Defesa Civil do município também tem toda a estrutura e ajuda. Então, por exemplo, com esse grande incêndio que nós tivemos, foram focos em todas as cidades da região, mas com esse grande incêndio que nós tivemos em Valinhos, especialmente na Serra dos Cocais, que é uma área uma área ambiental e com um carinho muito grande, tem um carinho muito grande por parte de todo o valinhense. Foi um incêndio que começou no dia 31. Existe investigação por parte da Polícia Civil se foi um incêndio criminoso ou não, já que a gente tem a lei que proíbe esse tipo de ação, O Corpo de Bombeiros fez o seu papel fazendo o combate, e quando nós percebemos que o incêndio já tinha tomado uma proporção em que o bombeiro não estava dando conta, nós auxiliamos com treinamento, com guardas municipais, com efetivo, ajudamos no treinamento, foi feito inclusive na Guarda Municipal. Nós fizemos um decreto para unir as forças para o combate, visando ajudar no combate. Fizemos um treinamento, seleção e treinamento auxiliando o Corpo de Bombeiros de brigadistas voluntários. Porque nesse tipo de situação, tanto nas chuvas intensas quanto no período de estiagem, quando existem grandes incêndios, o Corpo de Bombeiros já tem essa forma de ação, que é o quê? Fazer a preparação e fazer a união de esforços com brigadistas civis, com brigadistas de empresas, com brigadistas voluntários para fazer frente, porque não é necessário. O efetivo que existe hoje no Corpo de Bombeiros, ele é suficiente para combater e para fazer toda a prestação de serviço necessária. Mas quando existe esse tipo de ocorrência, o ideal é que se tenha uma convergência de esforços para fazer frente. Tanto que logo na sexta a gente começou a ajudar efetivamente o combate, pedimos reforços para a Defesa Civil do Estado, a Major Michele teve a oportunidade de mandar ajuda, inclusive o Águia ajudou no combate, e na sexta-feira o incêndio foi extinto e está sendo sempre monitorado. Esse período, inclusive, é uma preocupação
preocupação muito grande do poder público com relação à saúde das pessoas. Umidade relativa do ar muito baixa, tanto que em todas as cidades estão acontecendo incêndios. Então, assim, o nosso plano de governo, né, o que nós já fizemos no meio ambiente nessa gestão, e nosso plano de governo, ele foca, claro, não só no combate às queimadas e na convergência de esforços para isso, mas também em questões importantes de saneamento básico. Por exemplo, construímos a segunda via da adutora do Rio Atibaia, aumentando 90 litros por segundo. Então, hoje não falta mais água em Valinhos, porque fizemos essa importante obra. Nós também temos no plano de governo, questões ambientais, a construção da estação de tratamento de efluentes, porque a nossa atual já não é suficiente nem em quantidade, nem em qualidade. Fizemos também novos emissários. Existia um emissário que passava por dentro do Ribeirão Pinheiros, em 2 pontos, e todas as vezes que aconteciam chuvas no município, esse emissário se rompia e esgoto in natura era jogado no Ribeirão. Nós refizemos tudo isso, fizemos ele enterrado agora, de acordo com todas as normas. Então, essas e várias outras ações. Por exemplo, em meio ambiente, a gente tem a felicidade muito grande de estar já não no plano que vai implementar dia 1º de janeiro, mas no planejamento, o lixo zero, o programa lixo zero. Hoje, em Valinhos, por exemplo, não existe aterro sanitário. Existe um desativado, né? Mas o lixo de Valinhos hoje é levado para outra cidade, que é em Paulínia. E aí, no nosso projeto, nós faremos um equipamento, né, para que possa ser feita toda a reciclagem do lixo que é possível, e mais do que isso, o que não for possível reciclar, eles transformam em energia. Já existe essa tecnologia no mercado. Ainda falando em implementação de meio ambiente, né, melhorias do meio ambiente, já iniciamos, né, o Parque Linear do Ribeirão Pinheiros, está lá aprovado no nosso plano diretor. Então, hoje, todas as diretrizes de empreendimentos, tudo que sai, a gente já sai com o foco nesse Parque Linear e na interligação com as demais cidades da RMC, de acordo com o GAEMA. Então, o nosso plano diretor já interliga áreas de preservação para fazer a conectividade, reconecta. Ele faz a conectividade de áreas verdes, áreas ambientais, para que possa haver essa comunicação entre fauna e flora de todas as cidades da região metropolitana de Campinas. Elias. Candidata, só vou pedir para a senhora ser um pouco mais sintética para a gente falar de vários assuntos. Vou falar de saúde. Na questão da saúde, a senhora propõe no plano de governo criar a policlínica com a centralização de todas as especialidades, consultas com especialistas, exames laboratoriais e clínicos, clínica da mulher com foco nas necessidades específicas desse público. A senhora também quer implementar uma unidade de referência aos idosos, construção de unidades básicas de saúde. Mas, por outro lado, existe a realidade em que a população, e eu coloquei aqui porque eu conversei com muitos habitantes que residem em Valinhos, que eles reclamam na demora na realização de consultas e exames. Além de, muitas vezes, existir a necessidade de utilizar o serviço de saúde de Campinas. A pergunta que eu quero fazer para a senhora é a seguinte, porque é um governo, a senhora está tentando ficar mais 4 anos. Até que ponto a gestão da pandemia do coronavírus atrapalhou na implementação e aprimoramento dos programas de saúde da senhora em Valinhos? Elias, serem sintética, com certeza. Bom, uma felicidade muito grande a gente falar das conquistas da saúde, sabendo, né, com o pé na realidade, que muitas coisas ainda precisam melhorar. Então, vamos lá. A pandemia, ela ajudou a gente a amadurecer em vários aspectos da saúde, tanto que hoje nós implementamos a telemedicina. Tivemos uma grande fila das cirurgias eletivas, de exames, e que estamos fazendo multirões até hoje. No nosso plano de governo, né, nós colocamos a construção de 3 UBSs, e é um planejamento. 2 nós já conquistamos com o PAC, né? Então serão construídas essas 2 e uma terceira UBS na Morada do Sol. Isso já está lá no planejamento. E é importante porque, por exemplo, uma delas no Palmares, é a UBS que mais atende, ela precisa ser ampliada. Então uma nova maior vai ser construída. Nós temos hoje, né, para centralização, que é o planejamento de governo, a centralização dos serviços de especialidade. Hoje nós temos 3 centros de especialidades e um centro de atendimento à mulher, um CAM. O que nós vamos fazer?
para melhorar, otimizar tanto a administração, a gestão, quanto facilitar o acesso dos serviços pelo munícipe, diminuindo o absenteísmo. O que é absenteísmo? É quando o paciente, né, o munícipe, ele falta a consulta. Hoje o nosso absenteísmo é 30%, né, que é mais ou menos a média de planos particulares de saúde. Mas voltando lá, hoje nas especialidades nós atendemos com 25 especialistas, né, 69 médicos, quase 10 mil atendimentos entre consultas e exames. Então o que nós vamos fazer? Centralizar isso em um só espaço, para que dessa forma a gente possa otimizar e melhorar o atendimento. Eu fico muito feliz hoje que a gente consiga atender em alguns exames que a rede municipal não faz com equipamentos próprios, nós contratamos esses exames. E alguns deles, a nossa rede cadastrada pela Cismetro não tem em Valinhos. Antes da minha gestão, esses exames, essas pessoas iam até Jundiaí, São Paulo fazer exame. E hoje nós conseguimos fazer a maior parte dos exames em Valinhos, em Vinhedo ou em Campinas. Então, isso já é uma vitória, porque, inclusive, as pessoas que vão para Vinhedo ou para Campinas, elas têm a possibilidade de transporte para que as leve até lá. E a continuidade também do que nós já estamos fazendo como implementação do Programa Estratégia Saúde da Família, que já é uma realidade para 22 mil valinhenses, Parque Portugal, Jardim São Marcos, é a ampliação desse programa, ampliação das reformas das unidades básicas de saúde, e a gente fica muito feliz aí com a melhora do tempo de atendimento, diminuição em 40% com a reforma e reestruturação da UPA e da UPinha. A senhora falou de questão de transporte, eu vou pular agora para a mobilidade urbana. A senhora cita no programa de governo como prioridade as duplicações da Avenida Invernada, da Avenida João Previtali, além de melhorias e duplicação da rodovia Flávio de Carvalho e a interligação da Avenida dos Imigrantes à Avenida Paulista, além de implementação de sistemas para otimizar o fluxo de trânsito. Só que esses projetos são projetos que vão beneficiar principalmente a classe média, que tem automóvel, e que se desloca e que não pode ser desprezada, lógico. Eu queria que a senhora fizesse uma reflexão e encaminhasse a proposta em relação ao transporte coletivo. 2 perguntas. É possível ampliar a frota e diminuir o horário dos ônibus, especialmente na periferia, que as pessoas reclamam que os intervalos são longos, parece uma segunda-feira? E a tarifa zero é algo factível ou ilusório? Bom, vamos por partes. A mobilidade urbana, ela contempla quem possui carro, quem anda de ônibus, quem anda de moto, de bicicleta ou a pé. E a gente tem um olhar para ela desde já. Por exemplo, fizemos o recapeamento de 217 vias na nossa cidade. Vamos prosseguir esse programa aí nos próximos 4 anos, com 200 vias cada ano. Abrimos importantes vias para a área industrial, como, por exemplo, a do Ilho Beltramini, que desafogou o trânsito na região industrial do Country Club e estava sendo esperada há 40 anos. Então, isso é contribuir com a mobilidade, inclusive dos ônibus, as pessoas que usam ônibus, que elogiam muito aí a abertura da via. A abertura dessas vias, Flávio de Carvalho, ele na altura do CLT, a João Previtali e a Invernada, que são vias que esperam há muitos anos ser abertas, elas beneficiam não só a classe média, porque hoje o número de veículos de Valinhos é 114 mil. Nós temos 126 mil habitantes, 114 mil veículos em Valinhos. Então, nós estamos beneficiando todas as pessoas que andam com seus veículos e que andam de ônibus também. Com relação ao ônibus, hoje nós temos um contrato, uma prestação de serviço de uma empresa que chama Sou Valinhos, e cada ponto que existe a melhorar, de reclamação, de ampliação de linha, de ampliação de horário, e cada indicador a gente acompanha muito de perto, né? Nós fizemos, inclusive, o congelamento da tarifa de ônibus, né? Hoje a tarifa de ônibus não sofreu aumento em nenhum momento na nossa gestão. E quando se fala em tarifa zero, Elias, é possível? É possível, se nós tirarmos dinheiro da educação, da saúde e da segurança. Como eu sei que saúde e educação é prioridade, mas mobilidade também, a gente cuida do asfalto, a gente congela a tarifa, mas a tarifa zero hoje seria algo que nós teríamos que cortar da própria carne. Por isso não está no nosso plano de governo, mas a tarifa congelada nós manteremos. Candidata, existe uma demanda antiga, até de outras gestões em Valinhos, em relação a um distrito industrial novo, um distrito industrial, um polo industrial moderno na cidade de Valinhos. Percebo que no seu plano de governo, né, a senhora apresenta realmente isso, né, viabilizar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento desse novo polo industrial de Valinhos. Como que isso vai ser feito? E mais, é possível, a prefeitura tem ferramentas
para atrair novas empresas e, mais precisamente, novas indústrias para a cidade de Valinhos? Sem dúvida, Thiago. O que acontece? O município ele entra como facilitador desse tipo de situação. Valinhos já é um município localizado entre as maiores rodovias do país e na região metropolitana de Campinas, ao lado de São Paulo, é uma área já muito atrativa para as empresas. Ocorre que antes, pela falta de visão sistêmica e visão de futuro de gestores anteriores, o plano diretor, e inclusive dos legisladores, inclusive alguns que estão tentando aí se tornarem chefes do executivo, nós tivemos um travamento do plano diretor, o que fez a estagnação da cidade na área industrial. Por quê? Por exemplo, só a indústria metalúrgica, lembrando que hoje metalúrgica tem metalurgia de precisão, que é uma indústria altamente rentável, silenciosa, e em Valinhos, pelo plano diretor anterior, só tinham 2 vias, 2 ruas na cidade que poderiam implementar esse tipo de indústria, causando uma grande dificuldade. O que nós fizemos? Conseguimos a aprovação de um novo plano diretor, muito mais arrojado, que já é o solo arado para a vinda de novas empresas. O eixo ali da rodovia dos agricultores, por exemplo, ela hoje tem aprovação no plano diretor para a implementação de indústrias de alta tecnologia. Por exemplo, um grande data center pode vir até se instalar em Valinhos, aumentando em muito a arrecadação e empregos que venham com alta especialização, empregos muito bem remunerados. Isso é atrair desenvolvimento para a cidade. E não só nessa região. Nós também fizemos a aprovação de uma área industrial, onde era antes logística, e estamos trabalhando já para a abertura, que é o entroncamento ali da Miguel Melhado Campos com a rodovia dos Bandeirantes, onde existe um projeto de uma alça de acesso que vai viabilizar lá uma área industrial, e eu estou falando aqui de plano de governo, de planejamento de governo, para 20 anos, para que os nossos filhos possam vir como gestores de empresas de alta tecnologia, de alto desenvolvimento para a nossa cidade, que Valinhos se torne uma cidade com PIB ainda maior, lembrando que hoje somos 8,1 bilhões, 1/3 do PIB do Acre. Então, assim, isso é desenvolvimento, e é possível sim, quando a gente tem visão sistêmica, visão de futuro, planejamento de futuro, e o poder público, ele desburocratiza, como nós fizemos, digitalizando, trazendo transparência, e é isso que nós queremos continuar implementando na cidade para a vinda de novas empresas. Ô, candidata, quando a senhora foi eleita em 2020, ainda nós tínhamos os efeitos da onda antipolítica que varreu o Brasil. Ou seja, eram eleitos candidatos e candidatas que não eram ligados ao mainstream político, os políticos tradicionais, ou às vezes candidatos que renegavam o papel do Estado na solução dos problemas das pessoas. Bem, agora no plano de governo da senhora, a senhora propõe descentralizar o atendimento à população, levando os serviços públicos aos bairros e regiões da cidade, que é o Portas Abertas, e continuar a fortalecer os conselhos municipais como instrumento de controle social externo e de gestão democrática da cidade. A senhora, agora como gestora, lógico que a senhora é servidora pública porque é policial militar, mas uma coisa é ser servidora, outra coisa é ser a gestora. A senhora passou a ter um entendimento mais profundo de que o Estado tem que ser protagonista da solução dos problemas das pessoas, especialmente dos mais pobres? Bom, vamos lá. Respondendo por partes, Elias, a sua pergunta, eu discordo que apesar de ser outsider da política, a minha experiência é em gestão pública por mais de 20 anos, gestão da segurança pública. Desculpe incomodar a senhora. Pelo amor de Deus, não gosto de fazer isso, principalmente com mulher, mas só para esclarecer. Eu em nenhum momento que disse que a senhora era antipolítica ou anti... Eu tô dizendo que é o contexto, o cenário do país naquele momento. Claro, Elias, não, absolutamente. Eu entendi a pergunta, mas assim, eu não vim da política. A minha carreira institucional, a carreira que eu fiz na minha vida, é uma carreira na segurança pública, na gestão de segurança pública, na gestão pública. Então, o que eu faço hoje na prefeitura é exatamente o que eu fiz por mais de 20 anos na gestão da segurança pública. E essa experiência fez com que eu conseguisse ter a visão sistêmica do poder público. Eu entendo, sim, que o Estado ele teria que ser menor.
o Estado, da maneira como carregando todo o peso, entre aspas, de todos os serviços públicos, ele acaba não entregando tudo da maneira como poderia. Por isso, nós fizemos ações como a transformação do Departamento de Água e Esgoto em uma sociedade anônima, em uma empresa pública, assim como é essa Sabesp, assim como é essa NASA, assim como é do Banco do Brasil. Então, isso funciona, eu tenho essa visão. Quando eu digo descentralização dos serviços públicos, não é tornar a máquina mais pesada, mas é levar, por exemplo, em Valinhos nós temos uma estrutura maravilhosa, já que nós não iremos acabar com essa estrutura, jamais. Né? Nós buscamos enxugar a máquina pública, mas o que já está implementado vai continuar. Por exemplo, no esporte, nós temos 18 modalidades, com 4.500 pessoas sendo atendidas. A descentralização dos serviços públicos, como esse, por exemplo, levar esportes para os bairros, os professores irem para os bairros, atender as nossas crianças nos bairros, assim como as escolas são nos bairros também. A cultura, a mesma coisa. Então, quando a gente fala de descentralização de serviços, é dessa forma. E a descentralização, ela ocorre, inclusive, com a digitalização, transformando o meio virtual em um meio de interface do poder público com a população. Né? Então, isso não é tornar a máquina pública mais pesada. Isso é desenvolver a máquina pública e até torná-la mais leve, fazendo a gestão por indicadores e levando os serviços públicos para onde ele mais precisa. Como a gente falou de saúde, uma das UBSs construída vai ser no Palmares, onde nós temos a maior demanda, maior crescimento populacional e demanda de saúde na UBS. Então, é a gestão com indicadores e buscando a gestão com excelência nos serviços públicos. Candidata, tem 1 minuto agora para encerrar nossa entrevista. Eu quero agradecer demais a sua participação e deixar esse minuto final para suas considerações finais. Bom, fico muito feliz, Tiago, Elias, com essa entrevista, de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Falamos muito sucintamente. E eu gostaria muito, 6 de outubro é dia de escolher. Para escolher, a gente precisa conhecer. E eu convido todos os valinhenses a me conhecerem, conhecer o nosso trabalho ao longo desses 3 anos e 8 meses, conhecer as realizações e conhecer as novas propostas nas nossas redes, sociais, que é Lucimara Prefeita. Convido todos lá e, se tiver a possibilidade, acreditar num projeto de continuidade, votar no 55. Muito obrigada. Tá certo, tá aí a entrevista com a candidata Lucimara Godoy, candidata à reeleição na cidade de Valinhos. Seguimos amanhã com a última entrevista aqui com os candidatos à Prefeitura de Valinhos, eu e o Elias Saredes. Desde a semana passada, né, Elias? Na semana passada falamos com os candidatos de Campinas, nesta semana com os candidatos de Valinhos. Elias, muito obrigado também. Obrigado, Tiago. Até amanhã.